Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje é quarta-feira, glória a Deus, dia primeiro. E hoje, gente, é um vídeo diferente, né, aqui no nosso canal. Vou estar contando para vocês um pouco da minha história, que eu ainda não trouxe aqui para vocês aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Cristiane América, tá bom, meus amores? E é isso. Antes de eu contar para vocês que eu fiquei viúva aos 23 anos, quero contar para vocês essa história que ainda não trouxe aqui no canal, mas quero começar contando um pouquinho da minha infância, né? Como que foi. Sou irmã, né? De 5 irmãos, o primeiro casamento da minha mãe. Nós éramos 3 irmãs e 2 homens, né? E tivemos uma infância bem assim, um pouco tumultuada, né? O meu pai era uma pessoa assim bem rude mesmo, sabe? Com a gente. E tínhamos assim, gente, uma vida financeira boa, porque minha mãe sempre foi guerreira, sempre foi batalhadora. E como não ficava muito com a gente dentro de casa, que ela tinha que trabalhar, nós tínhamos pessoas, né, babá que cuidava da gente, e nós passávamos praticamente a maior parte do dia com essa babá que cuidava da gente. E meu pai também trabalhava, né, ele era zelador do prédio onde nós morávamos, o edifício Salina, aqui mesmo na nossa cidade. E a gente, né, foi crescendo, né, mas não com muito amor, vou colocar assim, né, amor, carinho de pai e de mãe, por devido, né, a minha mãe trabalhar muito, então ela não tinha muito tempo de estar muito assim com a gente, né, de dar aquele amor, de dar aquele carinho. E o meu pai era um pai também muito ausente e, assim, também muito namorador, infelizmente, essa é a verdade. E nós fomos crescendo ali naquele ambiente, né, eu e meus irmãos, onde, assim, o meu pai era uma pessoa que, por qualquer coisa, qualquer motivo, ele batia na gente, sabe? Eu me recordo, eu aos 7 anos de idade, eu me recordo que ele comprou uma chuteira para o meu irmão, Carlinhos, que era o mais velho. E esse meu irmão, gente, ele sempre teve assim, a mordomia melhor, vou colocar assim pra gente, vou colocar assim, de estudar em colégio particular. Nós nunca estudamos assim, no caso eu e as minhas irmãs, nunca estudamos em colégio particular. Agora, esse meu irmão mais velho, sim, sempre teve essa mordomia, sabe? De estudar no colégio particular. Então, meu pai era uma pessoa que não aceitava erros, sabe? Da gente. Ele nunca aceitava erro da gente. E eu lembro, eu me recordo que o meu irmão, por estudar nesse colégio, que é o melhor colégio que tem aqui na minha cidade, que é o Colégio Araruama, ele comprou uma chuteira para o meu irmão ir para o colégio e o meu irmão, por gostar muito de futebol, ele, brincando com os colegas, ele conseguiu rasgar essa chuteira. E ele, ao chegar em casa com a chuteira toda rasgada, o meu pai, por ele ser muito duro, ele deu uma surra no meu irmão. E essa surra, gente, assim, trouxe muito transtorno, sabe? No nosso emocional. Não só no meu, como das minhas irmãs também. E ele pediu que nós saíssemos, fosse para o quarto, e ele trancou o meu irmão dentro da sala, e ali fez o meu irmão se despir, né? Ficar só de cueca ali. Ele deu uma surra no meu irmão, que nós entramos em desespero. Eu lembro que nós descemos
a escada do prédio e fomos chamar a madrinha do meu irmão, dizendo que meu pai estava espancando meu irmão. Aí minha madrinha veio, né, aí conseguiu tirar ele, né, dos braços do meu pai, aí reclamou, falou que se ele fizesse mais uma vez, ia chamar até mesmo a polícia para ele. E, gente, nós crescemos nesse ambiente, né? O meu pai e minha mãe, que não tínhamos muito amor, carinho, até devido à minha mãe trabalhar muito, né? Como já relatei para vocês. Mas o que ela poderia fazer pela gente, ela sempre fez. A minha mãe sempre foi guerreira. E ali, gente, quando eu completei, que eu me lembre, os meus 8 anos, meus pais vieram a se separar, né? Eles se separaram, minha mãe voltou, né, para casa da minha avó, só que nessa época a minha avó já era falecida e minha mãe teve que trabalhar para cuidar da gente. Aí ficou eu e meu irmão mais novo com a minha tia Lúcia, e as minhas irmãs mais velhas, minha irmã Roseli e minha irmã Vera, foram trabalhar, né, até mesmo para ajudar a minha mãe. E o meu irmão mais velho também teve que trabalhar. Então, gente, essa, né, foi a minha infância, e ali eu fui crescendo assim muito, como é que eu vou dizer? Vamos colocar assim, rebelde, né? Fui crescendo ali rebelde porque eu não aceitava, né, a minha mãe ter se separado, né, meus pais ter se separado. E ali eu morei uma parte com a minha tia. Depois passou mais ou menos, se eu não me engano, 1 ano e pouco, 2 anos, minha mãe pegou eu e meu irmão e fomos morar em Morro Grande. E ali minha mãe conheceu, né, o meu padrasto, que é um excelente homem, gente. Hoje eu tenho ele como pai, tá? Porque cuidou muito bem da gente. E ali eu fui crescendo, e aquela infância dos meus nove, 10 anos. Eu lembro que quando minha mãe foi morar com ele, eu já tinha meus 9 anos. E ali eu fui crescendo aquela infância bem, não aceitando até mesmo minha mãe morar, né, com outro homem. E eu lembro que quando eu completei 10 para 11 anos, eu me converti, aceitei Jesus, né? Participei de congresso de criança no Campo de Madureira, na sede. E ali eu lembro que aos 12 anos eu me desviei, né? Assim, eu aceitei Jesus primeiro do que toda a minha família. Aí eu me desviei e eu era uma adolescente, gente, confesso para vocês, bem rebelde mesmo, sabe? Muitas das vezes eu fugia de casa para ir baile. Então, gente, vamos lá. Aos 13 anos de idade, eu conheci... Aos 13 não, minto. Aos 12 anos de idade, eu conheci o pai dos meus filhos, dos gêmeos. E ali eu comecei a namorar ele. E aos 13 anos, resolvemos, né? Eu e ele, na verdade, resolvemos a ter mais um namoro, né? Mas assim, que vocês vão me entender, mais para frente, vamos dizer assim. Eu tinha 13 anos e ele tinha 15 anos. Quando eu conheci ele, eu tinha 12 e ele tinha 14. Aí, meus amores, eu lembro que quando minha mãe soube que eu estava namorando ele, inclusive eu tinha me perdido com ele. Eu costumo dizer que eu não me perdi, que eu me achei. Eu costumo falar isso, gente, eu não me perdi, eu me achei com ele, porque, assim, gente, foi um homem maravilhoso na minha vida. E com isso eu lembro que a minha mãe começou a procurar a família dele e tal,
porque naquela época, quando um homem tira a sua virgindade, você é obrigada a casar com ele. E ali meu pai, eu lembro que meu pai correu atrás dele, aquela coisa toda, que queria matar porque ele tinha de virginado, né, a filha dele. E aí decidimos, né, a se casar, né? Só que aí eu, por ser muito um pouquinho rebelde, eu achei que eu não queria mais casar com ele, aquela coisa toda. E, gente, fomos para meu pai e minha mãe, né, com os pais dele, foi para a justiça, aí colocou a gente na justiça, que aí quando a gente completasse uma idade a gente teria, né, que casar. Naquela época era assim. E eu lembro, gente, que quando eu completei 16 anos, ele me chamou, conversamos e resolvemos ir morar junto. Fomos morar junto em casa de caseiro e, e eu trabalhava, né, para a família dessa casa de caseiro e ele trabalhava fora. Né? Ele saía de manhã, 6 horas da manhã, e ia trabalhar, só chegava às 7. E eu trabalhava de segunda a domingo na casa dessa mulher, que a gente morava de caseiro. Eu só tinha uma folga, que era num domingo. Domingo sim, domingo não. E, gente, e aos 16 anos, completando, eu ia completar 17. Eu ia completar 17. Eu engravidei das minhas filhas, das gêmeas, né? Quase sofri um aborto, quase que perdi elas. E engravidei delas. E foi assim, gente, uma gravidez bem conturbada mesmo. Aos 7 meses eu tive que descer para ter ela, né? Tive ela tudo dentro de aparelhos, quase que fomos embora. Os médicos ainda chegou para mim, ele disse que teria que salvar ou eu ou ela, as minhas filhas, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor falou assim, não, eu quero as 3. Por quê, gente? Porque Deus já tinha plano. Deus já tinha plano na minha vida e já tinha plano na vida das minhas filhas. Então Deus não permitiu, né, que nós morrêssemos. Tive as minhas filhas, graças a Deus, saudável, né, para a honra e glória do Senhor. E quando as minhas filhas tinham 4 anos, tinha 3 anos e meio, mais ou menos, eu engravidei 2 meninos, dos meus filhos, do Yuri e Igor. Né? Porque como eu comentei com vocês, eu tenho 2 casais de gêmeos, 2 meninas e 2 meninos. E, gente, eu lembro que quando meus filhos completaram 1 ano de idade, eu engravidei de novo. Engravidei de novo. E eu ali fiquei desesperada, porque meus filhos eram novinhos, eles só tinham 1 aninho. E eu tinha certeza, gente, que era gêmeo de novo, porque eu só tinha... a minha gravidez só era gêmeo, portanto, veio a primeira gêmeos, a segunda gêmeos, né? Engravidei novamente a 3ª gestação e eu tinha certeza que era gêmeos. Então, eu fiquei naquele desespero, como que eu iria fazer com mais uma gravidez gêmeos, e os meus filhos eram muito novinhos. E veio a calhar de eu sofrer esse aborto, sabe? Em ter esse aborto. E, gente, Deus, ele faz as coisas tudo certo, tudo no momento certo. Hoje eu entendo assim, sabe? Que realmente esse aborto que eu tive foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Porque Deus já sabia do que ia acontecer na minha vida. E, meus amores, quando meus filhos, os meninos, completaram 1 ano e 2 meses, o meu esposo veio a falecer. Aí, gente, eu lembro que eu fiquei desviada do evangelho,
né, há muitos anos. E eu lembro que o meu esposo me chamou, sabe, para mim sair num domingo à noite. Nós fomos para a rua, ver alguns eventos que tinha na nossa cidade nessa época. Eu lembro que foi em julho, dia 9 de julho. 9 de julho era evento de quadrilha e nós fomos assistir esse evento que teve aqui na nossa cidade. E chegamos em casa, estava tudo bem, né? Quando foi na segunda-feira, dia 10 de julho, ele assim acordou meio triste e eu lembro que eu virei para ele e falei assim, o que houve, Gustavo? Ele, não estou sentindo muito bem. Eu falei para ele assim, então você não vai trabalhar, fica em casa hoje. Aí ele falou assim, não, eu tenho que ir porque eu já faltei o trabalho. A semana passada eles descontaram. Eu tenho que trabalhar. E ali ele se despediu de mim e foi para o trabalho. E nessa época ele estava reformando o antigo Clube Xadrez que hoje é o Centro Evangelístico SEI. E eu lembro, gente, que ele voltou em casa para almoçar. E ele muito cabisbaixo, eu tornei a perguntar ele se estava acontecendo alguma coisa. Ele dizia para mim que ele não estava sentindo bem. E eu lembro que eu falei para ele assim, fica em casa, não volta a trabalhar não, já que você não está sentindo bem, fica em casa. Ele falou assim, não, eu tenho que voltar a trabalhar. E ali, gente, praticamente foi a nossa despedida, nesse dia, 10 de julho de 1995. Aí, gente, ele saiu, né? Foi trabalhar. Ele foi trabalhar. E quando foi chegando assim, bem de tardinha, era mais ou menos umas 4h30 da tarde, chegou as duas tias dele que nunca ia lá em casa. Aí do nada ela chegou lá me chamando, Cristiane, Cristiane. Aí eu falei, oi, tudo bem? Disse, tudo bem. Gustavo já chegou? Aí eu falei assim, não. Aí uma olhou para a cara da outra, fez assim uma cara de relance, meio triste. Fiquei na minha, aconteceu alguma coisa? Ela não. Aí ela entrou, aí me sentou na cama, aí virou para a outra e falou assim, prepara um copo d'água para ela com açúcar. Gente, quando elas falaram assim, eu já me desmontei. Eu estava acontecendo uma coisa. Geilza, o nome dela. O que houve, Geilza? Aí ela falou assim, Cristiane, infelizmente não trago boas notícia para você. Estava, né, no trabalho e infelizmente ele morreu. Eu, quê? Como assim? Não, não pode. Meu esposo saiu bom daqui de casa hoje, veio almoçar. E como assim Gustavo morreu? Aí ela, infelizmente, sim, Cris, ele sofreu um infarto, ele pisou em cima de um fio descapado na obra e ele sofreu um infarto, correram com ele para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu. Gente, pensa como que eu fiquei. Com 4 filhos pequenos, o Yuri tinha 1 ano e 2 meses, e eu ali, eu lembro que eu entrei em desespero, porque a gente pensa no homem que fazia tudo pela gente. Era um homem que fazia tudo pelos filhos, tudo por mim. Nós tínhamos tudo do bom e do melhor. Eu lembro que quando nós saímos dessa casa, aonde nós morávamos de caseiro, e fomos morar em outra casa, que nós conseguimos, que não pagamos aluguel, a pessoa deixou a gente morando lá, nessa casa por um bom tempo. Eu lembro que ele falou assim para mim, a partir de hoje você não trabalha mais.
E ali, gente, meu chão desmoronou. Foi aquele desespero, aquele desespero. Aí foram buscar minha mãe chegou. Nessa época, a minha mãe estava, né, separada do meu pai, como falei para vocês. E ali meu mundo desmoronou, gente, pensa num desespero que foi. Eu com 4 filhos, e eu morava de caseiro nessa casa, né? E ali foi assim muito triste. Muito triste. Eu lembro que eu pesava 80 quilos. Só para vocês terem uma ideia, gente, porque eu não trabalhava. A minha vida só era cuidar dos filhos, né? E comer e dormir, gente. Era a minha vida. Porque ele não deixava eu trabalhar. Porque eu tinha que ficar dentro de casa cuidando dos filhos dele. E ali meu chão, gente, acabou. Acabou a minha vida. Ali eu lembro que eu me definhei. Eu cheguei a pesar, gente, 54 quilos. Eu lembro que com 15 dias de 80 quilos, eu cheguei a 54 quilos. E ali eu lembro que eu tive que arrumar um trabalho. Aí eu lembro, gente, que na época o patrão dele, sabe, esteve na minha casa e falou, né, para mim que ia cuidar da gente, que ia ajudar a gente, né, com as compras, com a luz para pagar a água. E me ofereceu, gente, assim, muitas coisas que vocês possam imaginar. E disse que eu não precisava me preocupar, porque ele ia cuidar de mim, ia cuidar dos meus filhos. Só que, infelizmente, gente, não foi isso que aconteceu. Sabe? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ele me dava, né, cesta básica e um dinheiro para me pagar luz e água. Isso durou, gente, um mês só. Sabe? Isso só durou um mês. Eu ainda não tinha ido ainda para casa da minha mãe, que a minha mãe fez um quarto lá para mim e meus filhos, para me levar para lá. E aí, meus amores, ele me prometeu tudo isso, só que só durou um mês só e ele não cumpriu, né, com o que ele havia prometido em dar para mim e meus filhos. E eu tive que trabalhar, né? Como eu não trabalhava, eu tive que trabalhar para buscar o sustento para mim e meus filhos. E eu tinha, gente, uma vizinha que morava na frente da minha casa. E essa vizinha, o esposo dela, trabalhou com o meu finado esposo, nesse mesmo clube que estava reformando, né? Aí passou mais ou menos um ano e um pouquinho, ele não aguentou. Por quê, gente? Vocês vão entender o que eu vou dizer agora. O patrão do meu finado esposo, quando o meu esposo pisou no fio de escapado, que o acidente foi acidente de trabalho, pisou no fio de escapado, ele, na hora, o que ele fez, gente? Ele comprou todos os funcionários de dentro do trabalho dele. Deu dinheiro, pagou dinheiro para que ninguém falasse nada do que tinha acontecido na obra. Porque, na verdade, o meu finado esposo, ele morreu dentro praticamente, gente, do trabalho. Então, o que? Foi acidente de trabalho, entendeu? Foi acidente de trabalho. Aí ele pagou todos os funcionários para que os funcionários ficassem quietos e não contassem o que tinha acontecido. Porque eles teriam que me indenizar. Aí correram, né, com ele para o hospital, correram com o esposo para o hospital. E lá o que aconteceu? Ia constatar que realmente ele morreu eletrocutado. Acho que é assim que fala, né?
que ele pisou em cima do filho, escapado, levou choque. E foi a causa da morte dele. Então, para eles não ser processado e eles morrendo dinheiro para me indenizar, o que eles fizeram, gente? Ele comprou o médico. Que esse médico hoje é até morto. Ele comprou o médico. Por ética, não vou, né, dizer o nome do médico aqui. Mas o médico foi comprado. Ele pagou o médico para dar o laudo falso. Aí sabe qual foi o laudo que o médico colocou na atestado de óbito dele? Foi edema pulmonar. Olha isso, gente. Que coisa séria, né? Edema pulmonar. Como se ele tivesse dado um infarto e teve, como se havia tido já algumas complicações. Foi o laudo que o médico deu, né? Aí, gente, esse meu vizinho, como eu estava falando para vocês, ele não aguentou. Por passar anos, aquilo ficou na mente dele, ele saber que tinha uma esposa com 4 filhos, sozinha, tendo que trabalhar, né? E eu poderia ter estado, né, com um benefício, né, que eles teriam que me indenizar, com uma indenização boa, que na época o juiz falou que seria, né, uma indenização boa. E aquilo ali começou a mexer com a mente dele. O remorso, eu creio que foi isso que aconteceu, né, gente? O remorso bateu nele, né, por ele saber que não tinha acontecido da forma que o patrão e o médico falou. O que ele fez, gente? Ele veio até mim chorando. Gente, você não tem noção como aquele homem chorou. Ele veio até mim chorando, me pedindo desculpa e perdão e contando a história, que realmente o fato que tinha acontecido, que eles foram comprados. O ex-patrão, né, do meu finado esposo, comprou eles para que eles ficassem quietos, não contassem a verdade, que ele tinha levado esse choque ali no trabalho e ele tinha morrido com esse choque. Aí ele falou, ele me pediu perdão, me perdoa por eu ter me calado, porque infelizmente até eu fui comprado, né, porque ele comprou todo mundo do trabalho e eu não pude falar. Então isso tem me causado muito transtorno. Eu não tenho conseguido dormir sabendo que eu fiz parte dessa situação. Aí me pediu perdão, aquela coisa toda, chorando. Aí eu trabalhava com o Renato, que ele trabalhava juntamente com o juiz. Aí o juiz falou, né? O Renato passou, pegou o atestado de óbito, passou para o juiz, conversou com o juiz da minha situação. E o juiz falou, se eu quisesse entrar na justiça, que seria causa ganha. E que ele conhecia a família do ex-patrão, né? Do meu esposo, que já sabia mais ou menos, que era pessoa grande aqui de dentro, né? Daqui de dentro de Aruama, e que ele já tinha alguns processos, esse pessoal, né? Esse homem, já tinha algum processo e para ele seria fácil dele ganhar essa causa. E essa causa para mim era ganha, que seria uma indenização muito boa para mim e meus filhos, que eu não precisava nem trabalhar mais. Porque cada indenização, gente, 2 filhos, seria 10 mil reais cada filho na época. E o que eles iam fazer? Eles iam exumar o corpo para fazer o exame que realmente ia constatar que ele morreu eletrocutado dentro do trabalho. Entendeu? Gente, conclusão da história disso tudo.
A minha mãe, por medo, a minha mãe, por medo, deles mandarem me matar, não, porque eles vão mandar matar você, vão mandar matar as crianças, porque até agora Deus te deu condições, você trabalha para criar seus filhos, tal. Aí minha mãe, com medo deles mandarem fazer alguma coisa comigo e meus filhos, gente, não deixou eu entrar na justiça contra esse homem, que é o ex-patrão, né? Do meu finado esposo. Gente, conclusão da história, eu fiquei, né, sozinha, sem a renda que ele me prometeu. Eu tive que trabalhar, tá? Eu tive que trabalhar para dar o sustento aos meus filhos. Foi difícil, gente, confesso para vocês, foi difícil, muito, muito difícil. Porque aquela mulher que não tinha mais aquela coisa de trabalhar, gente. Porque eu lembro que eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade para ajudar minha mãe. Eu não falei isso para vocês, né? No início do vídeo. Mas eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Era babá. Fui babá há muitos anos. Entendeu? Aí, para mim voltar à minha rotina de trabalhar para cuidar dos meus filhos, eu fiquei perdida. Porque há muitos anos sem trabalhar, porque ele não deixava, porque a gente era um excelente marido, pensa no homem, excelente, que não deixava a gente faltar nada. Nada pra gente dentro de casa. Nada. O homem só vestia eu e os filhos com roupa, para vocês terem ideia, gente, com roupa de marca. O homem só vestia a gente assim, com roupa de marca. Sabe, eu era a madame pobre. Vamos dizer assim, gente. Eu era a madame pobre. Entendeu? A minha tia, quando separou do marido, passava muita dificuldade com os filhos dela, que minha tia tinha 7 filhos. Gente, quem ajudou muito minha tia foi eu. Porque na época eu tinha condições melhorzinha. Entendeu? Da família, dos filhos da minha mãe, eu tinha condições financeiras melhorzinhas. Porque o meu esposo, ele sempre ralou, sempre deu o melhor pra gente. Sabe? E de uma hora da outra você perder assim, você perde o chão. Porque eu perdi meu chão. Sabe, gente? Porque eu tive que agora ser pai e mãe. Né? Eu tive que ser pai e mãe dos meus filhos. Fiquei viva muito cedo, aos 23 anos. Então, gente, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil mesmo para mim, sabe? Mas graças a Deus o Senhor me honrou, me deu força e me ajudou. Eu lembro que no meu leito ali, eu chorando, Deus levou um homem, foi namorado da minha prima. Ali, eu naquele desespero chorando, Deus usou ele para mim e falou assim: minha filha, eu permiti que isso viesse a acontecer para não te perder. Hoje você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Por amor à sua vida, eu permiti que ele viesse a descer a sepultura, para não te perder. Sabe por quê, gente? Porque eu entendo assim hoje, se ele estivesse vivo, gente, eu não tinha voltado para os caminhos do Senhor. Não tinha voltado. Por quê, gente? Eu tinha tudo do bom e do melhor. Meu marido me dava de tudo, não só para mim, como para os filhos. E eu ia querer, gente, voltar para os caminhos do Senhor? Não. Até porque eu não nasci no berço evangélico. Há uma diferença, gente, de nascer no berço evangélico e não nascer no berço evangélico. Né? Essa é a diferença. Se ele hoje está aí, se ele hoje estivesse vivo, nós estaríamos no mundão, na verdade, gente. Estaríamos no mundão. Né? Porque o mundo tem coisas boas
Sim, tem. Para oferecer, tem. Mas tem a condenação eterna, que é o inferno. Porque se não aceitar Jesus, infelizmente. Então, por amor à minha vida e à vida dos meus filhos, eu vou colocar assim, Deus permitiu que ele morresse. Porque foi através, gente, da morte dele, vou dizer assim, que eu retornei para os caminhos do Senhor. Eu criei os meus filhos no caminho do Senhor. Porque se ele não tivesse permitido isso aí, eu não tinha, gente, criado os meus filhos no caminho do Senhor. Então, o nosso Deus, ele cuida da gente. Ele cuida. Ele não deixa faltar nada. Gente, o meu Deus não me deixou faltar nada. Passei momentos difíceis, sim. Passei. Mas o meu Deus, ele supriu todas as coisas. Fiquei viúva aos 23 anos. Foi difícil? Foi. Mas o meu Deus cuidou de mim. A minha mãe guerreira, batalhadora, cuidou de mim. Não tive assim aquele amor, aquela coisa de mãe, sabe? De pai, não tive. Mas o que a minha mãe pôde fazer por mim, pelos meus irmãos, a minha mãe fez. Sou grata pela vida da minha mãe. Hoje ela não se encontra mais comigo. Mas ela está aqui. Mas comigo aqui, fisicamente, ela não se encontra mais. Porque o Senhor a recolheu. Mas penso numa mulher guerreira que lutou comigo. Minha mãe lutou comigo, gente. Lutou. E sou grata a Deus pela vida da minha mãe. Grata a Deus. E hoje eu posso dizer, gente, que eu tenho uma família abençoada. Tenho uma família abençoada. Casei de novo, casei pela segunda vez com o pai do Carlos Augusto, né? Que é o meu filho caçula. Fiquei 15 anos casada, não deu certo, né? E casei, depois de 6 anos, conheci o meu marido, que é o Valnei, que é uma pessoa extraordinária na minha vida. Sabe? Valnei, assim, Deus me deu esse homem para mesmo me ajudar, sabe, gente? Para colocar assim, as coisas tudo no lugar. Criei meus filhos sozinha, gente. Sozinha. No Evangelho, e Deus me honrou. Me honrou. Lindamente para a honra e glória do Senhor. Qualquer dia desse eu vou contar também como eu conheci Valnei. Vou fazer um vlog aqui. Vou contar para vocês como eu conheci Valnei. O meu testemunho, gente, de vida é muito grande. Sabe? É muito grande o meu testemunho de vida. Mas qualquer dia desse eu vou contar aqui para vocês todos detalhadamente. Tá? Eu senti de Deus em compartilhar para vocês um pouco da minha infância e como eu fiquei viúva há 23 anos. Sabe, gente? Senti de trazer esse vídeo aqui para o canal. E, gente, para terminar esse vídeo, para finalizar esse vídeo com vocês, eu vou ler aqui em Isaías 54, versículo 4, que diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus cuidou de mim. O meu Deus cuidou da minha viuvez. Porque, gente, se não fosse Ele, eu não estaria, gente, aqui.
Eu poderia hoje ser uma mulher depressiva. Mas graças a Deus, nem isso o Senhor permitiu. Nem isso o Senhor permitiu que eu ficasse. Ó, louvo a Deus, gente, por tudo. Por tudo. Eu lembro que quando meu esposo faleceu, eu pesava 80 quilos. Você imagina, gente? Eu pesava 80 quilos. Eu, dentro de 15 dias, eu cheguei a 54 quilos. Que muitos pensaram que eu estava com AIDS. Porque eu emagreci muito rápido. Porque quem é viúva sabe o baque que é. E eu recebi um baque muito grande. Mas o meu Deus cuidou de mim. O meu Deus me guardou debaixo das mãos poderosas dele. E eu sou grata. Eu sou grata por tudo que ele fez. Os meus filhos não conheceram o pai. Não. Os meus filhos não conheceram o pai. Mas eu contei para eles quem era o pai deles. Como que o pai deles, né, cuidava deles. O pai deles foi eu. Fui mãe e fui pai. Mas o meu Deus é maravilhoso. Porque o meu Deus cuidou de mim e cuidou deles. Hoje meus filhos estão todos casados. Só falta o Igor ainda casar. Mas casei todos eles. Para a honra e glória do Senhor. Foi casados mesmo, com festa, com honraria. Porque Deus cuidou. Então eu quero dizer para você, Deus cuida. Deus cuida de você, Deus cuida dos teus. Se você hoje está passando por isso, não se desespere, não se entrega. Creia que Deus, Ele cuida de você. Amém? Eita glória! E é isso, meus amores, eu quis trazer esse relato aqui no canal, tá? Viúva aos 23 anos, mas Deus cuidou de mim, né? E por isso estou aqui hoje contando, tá? Esse lindo testemunho para vocês. E espero que vocês tenham gostado, gente, tá? Fiz com muito carinho, muito amor, tá? Grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow.